Rádio Covilhã Notícias. Edição de Gina Almeida. Boa tarde, são as notícias na Rádio Covilhã. Com os votos contra do Movimento Acreditar Covilhã e do PSD e a abstenção da CDU, o acordo para a regularização da dívida com a Parque C foi esta terça-feira aprovado pela Assembleia Municipal da Covilhã. Depois de acesa discussão, o Executivo ficou com luz verde para dar seguimento ao processo de regularização da dívida, que envolve um consórcio bancário a quem a autarquia irá pagar em 10 anos a dívida de 8,5 milhões de euros. A bancada do PSD começou por requerer o adiamento do ponto para uma Assembleia Extraordinária a realizar nos próximos dias, por forma a poder analisar melhor os documentos que apenas chegaram aos deputados municipais ao final da tarde de segunda-feira, sob pena de votar contra a proposta, uma vez que, referiu Francisco Moreira, sem uma análise mais cuidada não podem votar uma matéria desta natureza, acrescentando o ditado popular: cadelas apressadas parem cães cegos. Para uma análise mais profunda, mais cuidada e consequente tomada de posição, designadamente através da remessa deste assunto para uma reunião extraordinária, pode ser convocada já hoje. Eu creio que este é o caminho mais acertado. Assim sendo, e permitam-me que diga isto, a pressa de resolução de um problema com este peso financeiro, com documentos, como já referi, recebidos ontem, permitam-me este parênteses: as cadelas apressadas parem os cães cegos. Já o movimento... E nós consideramos que deve haver algum cuidado relativamente a esta matéria, pelo que, a não ser aceita esta nossa proposta, outra alternativa não nos deixam senão o nosso voto contra. Já o Movimento Acreditar Covilhã considera que é necessário ter em linha de conta a legalidade da deliberação, uma vez que os prazos de entrega de documentos não foram cumpridos nem na reunião do Executivo de segunda-feira, nem na Assembleia Municipal de terça. Não está referido, aliás foi invocada expressamente essa situação e essa oposição na sessão de Câmara, como resulta da declaração de voto do vereador Nuno Reis, e portanto aquilo que estamos aqui a votar é uma deliberação que está ferida de nulidade da Câmara Municipal e, portanto, aquilo que para as pessoas entenderem que às vezes as asneiras são cometidas por quem as faz sem pensar nas consequências. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a votar, ou supostamente iremos votar, se a proposta do membro da Assembleia do PSD não passar, é que de facto é uma deliberação que é nula, que está ferida de nulidade. E, portanto, isto para que não haja dúvidas. Okay? E que nós não vamos prescindir da sua invocação em todos os níveis. Para além desta questão, João Bernardo afirmou ainda que a negligência grosseira de uns levou à negligência grosseira de outros. Considera que a autarquia nada fez para evitar a condenação e nada fez para pagar dentro do prazo. E, portanto, se a negligência grosseira de uns transmitiu-se à negligência grosseira de outros, a deixar andar as coisas tristes e sossegadas. E, de facto, aquilo que foi assistir, e já disse isto da última vez, depois do trânsito em julgado da sentença, salvo erro, no dia 2 de maio, de 2015, o que é que foi feito para se pagar? Nada. O MAC põe em causa também o conteúdo da proposta, que é lesivo dos interesses do município. Contas feitas, diz João Bernardo, a última prestação pode chegar aos 5 milhões de euros, o que leva o deputado a afirmar que o presidente da autarquia está a fazer mal a este concelho com este acordo. As contas são muito boas de fazer e, de facto, a grande preocupação disto é que se até à última prestação a coisa até é cumprível, com base nos 30 mil e depois nos 50 mil acrescidos de juros, mais os juros passados, que chegam a prestações na ordem dos 80 mil, 90 mil euros por mês, a última prestação é que é tremenda. Daqui por 10 anos vão-nos pedir uma prestação que, sem contabilizar a 0% da taxa Euribor daqui a 10 anos, como se alguém acreditasse que isto acontecesse, vai ser apenas de cerca de 4 milhões e meio de euros. 4 milhões e meio de euros daqui a 10 anos. Se acrescentarmos 1%,
Sr. Deputado, num processo de média vai ser uma última prestação de 5 milhões e tal de euros. Ora bem, é um total superior àquilo que o Sr. Presidente aqui disse. E superior, muito superior àquilo que o Sr. Presidente aqui votou contra no anterior mandato, que era o pagamento dos 13 milhões de euros em 30 anos. Sr. Deputado. Portanto, é assim, e aquilo que me preocupa, só para terminar isto, tanto se diz de quem fez mal para este Conselho, mas há uma coisa que nós temos de ter consciência, é que isto efetivamente, temos de ter consciência que este Presidente da Câmara está a fazer mal este Conselho com este acordo. As críticas chegaram também pela voz de Paulo Torais, que acusou Vítor Pereira de ter criado este problema no passado ao não aprovar a proposta de Carlos Pinto em setembro de 2013. Paulo Torais criticou a condução do processo por este Executivo, que acusou de ter gasto milhares de euros em parceiros jurídicos para apresentar um acordo pior do que o que chumbou, um acordo que considera um imbróglio de todo o tamanho. Hoje, nesta Assembleia Municipal, vem junto de nós com uma sentença condenatória de 8,8 milhões às costas, que com juros já vai nos quase 9 milhões de euros. Antes, nada disto existia. E o que traz a esta Assembleia depois dos flops que deu provas nestes 2 anos? Traz um acordo em que tem que pagar os mesmos 30 mil euros por mês, como em 2013, para tentar iludir da realidade que eu já lhe dou conta a seguir, mas só durante 3 anos. Antes, este valor era pago durante 10 anos com a atualização pelo índice de preços ao consumidor. Isto é, praticamente o valor da inflação, cerca de 1%. Vem agora com um spread milagroso de 3,75% permanente e fixo. Do 4º ao 10º ano, a Câmara passa a pagar 50 mil euros mais juros, 50 mil euros por mês mais juros, quando no acordo anterior pagava sempre os mesmos 30 mil euros. No 10º ano, quem estiver na Câmara leva com um brutal remanescente de mais ou menos, pelas minhas contas, 2,8 milhões de euros mais os juros. Mas pior ainda, a Parque C fica autorizada e a Câmara não pode recusar a ceder este crédito a bancos que ficam com a autorização para hipotecar e, obviamente, com garantias de acionar mecanismos de cativação do Fundo Municipal em caso de incumprimento. Um imbróglio de todo o tamanho. Para Paulo Torais, nos próximos 10 anos, a tesouraria da autarquia ficará hipotecada, não haverá nem barragens, nem teatro, nem nada de nada, afirmou. Uma situação criada por Vítor Pereira, porque não é governo, é oposição ao passado e consegue superar as más soluções para pior. Afirmou mesmo que este é um crime municipal. Está feliz com esta solução? Está feliz que nos próximos 10 anos o município da Covilhã tenha a tesouraria hipotecada a este acordo e que ficará incapaz de aproveitar os fundos comunitários que há pouco falava neles? Sabe uma coisa, Sr. Presidente? Este é o resultado que vem desde que o senhor tomou posse. Do facto do Sr. Presidente não ser governo municipal. O senhor é oposição ao passado, mas pelos vistos o passado é tão mau que até as soluções que considerava más, o senhor consegue superá-las para pior. Este caso é um verdadeiro crime municipal, como outros que o senhor já nos deu provas. Hipotecar o futuro do Conselho da Covilhã e dos covilhanenses é o que o senhor Presidente conseguiu com esta decisão, que agora aqui traz. Pensar em investimentos de vulto na Covilhã nos próximos anos é pura ilusão. Nem barragem, nem teatro, nem empresas, nem nada de nada, Sr. Presidente. Uma coisa lhe posso garantir: quem votar favoravelmente ou se abstiver numa decisão destas é responsável por comprometer em definitivo o futuro do Conselho da Covilhã. Uma declaração que indignou a bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal. José Miguel Oliveira afirmou que é preciso ter lata para proferir tais afirmações. Já Hélio Fazendeiro falou em falta de vergonha de quem nunca se insurgiu contra o não cumprimento
do contrato. Porque, de facto, é preciso dizê-lo com todas as letras, é preciso uma falta de vergonha. O Sr. Deputado, na altura, era chefe de gabinete do anterior Presidente da Câmara. O Sr. Deputado foi, durante anos, Presidente junto, apoiante da anterior maioria. Eu nunca o ouvi indignar-se, insurgir-se contra o incumprimento deste contrato. E o Sr. Deputado comporta-se nesta Assembleia como a pessoa que, ao médico vem assistir o doente, empurra o médico e quer o deixar morrer. E isso é uma irresponsabilidade, Sr. Deputado. Os covilhanenses não se vão esquecer disso. Não se vão esquecer disso, Sr. Deputado. Hélio Fazendeiro acrescentou ainda que a bancada do PS também não gosta da solução, mas de entre as piores é a melhor. É a que evita uma catástrofe no Conselho. A bancada do Partido Socialista não gosta desta solução. Não gosta. Não queremos esta solução. E desafiamos todas as forças políticas partidárias nesta Assembleia a arranjarem uma solução diferente, a arranjarem uma solução melhor. Agora, em nome da responsabilidade e dos interesses públicos e dos superiores interesses escovilhanenses, a bancada do Partido Socialista votará favoravelmente. Porque é aquela solução das piores, é aquela que é menos má. E é aquela que, porventura, evitará uma catástrofe maior ao nível das finanças municipais e que vai honorar mais os escovilhanenses. Face às questões levantadas, nomeadamente a última tranche do acordo, que pode chegar aos 5 milhões de euros pelas contas de alguns deputados, Vítor Pereira explica que será comportável, uma vez que nessa altura os encargos com as dívidas terão baixado dos 8 milhões de euros anuais, que agora se verificam, para os 500 mil euros. Quando chegar à altura de nós pagarmos este bullet, o bullet é a última prestação, é aquela onde está mais dinheiro. Nessa altura, os encargos do município, na trajetória que nós estamos a seguir de recuperação da dívida, nós vamos estar naquela altura com um encargo anual de serviço da dívida de meio milhão de euros, 500 mil euros. Sabem quanto é que temos hoje? Hoje temos 8 milhões. 6 mais os acordos dá 8 milhões. Naquela altura, por ano. Ou seja, nós agora temos encargos com as dívidas de 8 milhões. Quando chegar à altura de pagar esse bullet, nós estamos com encargos anuais de 500 mil euros. Quanto à proposta de adiamento, o autarca informou que não havia mais margem para negociação. O assunto está fechado entre as três partes. Se não for aprovado, a solução será o Fundo de Apoio Municipal. É o que é que sucede se esta proposta não for. É o Fundo de Apoio Municipal. Caímos automaticamente de certeza no Fundo de Apoio Municipal, significa disparar os impostos todos e as taxas todas para o máximo, IMI, derramas, tudo caindo no domínio do Fundo de Apoio Municipal, entrando em saneamento financeiro. Meus caros amigos, isso aí é a Troika, temos cá a Troika, para um problema que herdamos e queremos resolver, e que estamos aqui todos de boa fé a querê-lo resolver. E, portanto, em rigor, isto indo de encontro ao que dizia, ou que falava aqui o Sr. Deputado Francisco Moreira e o Sr. Deputado Nuno Serra, também dizer-lhes que aqui não há mais virtude negocial, porque nem há margem já para negociação. Este negócio está fechado. Se aqui não for aprovada esta solução, ela cai por terra. E pronto, continuam, aí sim, fica-se a efeito tudo onde está acordado, continuam-se a vencer juros todos os dias, caímos no domínio do Fundo de Apoio Municipal e, meus caros amigos, a vida fica mais dificultada. A proposta do PSD foi chumbada e o acordo foi votado com os votos contra do PSD e MAC. João Bernardo, daquele movimento, na declaração de voto, referiu que este acordo revela uma total falta de consciência política, pois foi votado de forma leviana. Que revela uma total falta de consciência política, uma total falta de responsabilidade política de alguns eleitos desta Câmara, porque quem decide desta forma leviana, sem analisar efetivamente as consequências todas, porque os prazos legais existem para que sejam analisadas todas as consequências, sem que se exija da Câmara a apresentação de todos os elementos relativos a um acordo desta dimensão, é de facto inconsciente, é de facto de um seguidismo próprio de outro tipo de grupos que não os humanos, e muito menos uma Assembleia Municipal. Peço desculpa.
A CDU optou pela abstenção. Na declaração de voto, Jorge Faiel referiu que, apesar deste ser um caso fruto de uma gestão ruinosa do anterior Executivo, o atual podia ter feito mais para evitar a sentença ou ter recorrido da mesma, evitando que os covilhanenses sejam obrigados a pagar 2 vezes o estacionamento, uma de forma direta e outra indireta. Fruto de um comportamento irresponsável e negligente da gestão PSD Carlos Pinto, a roçar o doloso, a par que se ganham espaços e argumentos para desencadear a resolução do contrato e arrecadar dessa forma antecipadamente uns milhões de euros em detrimento da coisa pública, do nosso dinheiro e do nosso trabalho. Já no decurso do atual mandato, o município foi confrontado com a sentença do Tribunal Arbitral, condenando o município a pagar quase 9 milhões de euros. Perante isto, questionamos então que diligências concretas foram efetuadas pelo atual Executivo para evitar a condenação. Quais as propostas em concreto que foram apresentadas? Sabemos que a situação era desvantajosa, mas por que não recorreu à autarquia da sentença? Mesmo considerando que a sentença é equilibrada, os juízes, dissemos, não são infalíveis e, apesar de tudo, havia pontos contestáveis. Estas questões ficaram por responder. Perante este novo acordo com o Parque C, mediante o pagamento em 120 prestações dos 8,5 milhões de euros e dos juros vincendos num prazo de 10 anos, sendo que a partir do terceiro ano será exigido o maior esforço e no final a 120ª prestação pode ascender, como hoje aqui concluímos, a vários milhões de euros. Trata-se de uma solução diferente daquela que se desenhava há meses atrás e, de acordo com as contas da autarquia, menos dispendiosa em 1.800.000 euros da solução proposta em setembro de 2013 pelo PSD Carlos Pinto. Mas sejamos claros, qualquer que fosse a solução, ela seria sempre negativa e lesiva dos interesses dos covilhanenses, que doravante serão forçados a pagar o estacionamento 2 vezes, diretamente e indiretamente. Jorge Faiel recordou ainda que a CDU sempre foi contra a privatização da estrutura, o que veio a verificar-se foi uma decisão ruinosa para o Conselho. Mas não podemos avalizar um caminho errado e grave iniciado pelo anterior Executivo PSD, com a entrega aos privados da construção e exploração do parque de estacionamento subterrâneo e do estacionamento à superfície, decisão contra a qual sempre nos batemos. Não avalizamos o comportamento do PSD Carlos Pinto ruinoso e que resultou nesta situação. Consideramos que a autarquia atual podia e devia ter feito mais para evitar este desfecho ruinoso, com graves consequências para a população e o município, e discordamos da decisão já tomada por este Executivo de transferir o Siloauto para a Ecovi, medida que, na nossa opinião, não salvaguarda os interesses dos covilhanenses. Por razões expostas, nós votamos pela abstenção. Apesar da acesa discussão, o acordo foi aprovado com 7 votos contra do Movimento Acreditar Covilhã e do PSD e 4 abstenções da CDU. Um acordo aprovado no culminar de um ano que Vítor Pereira classificou como um annus horribilis para a Covilhã. Em termos financeiros, 2015 não podia ter sido pior, diz o autarca, porque levou a dívidas de 15,5 milhões de euros só neste ano. E este, de facto, também é o nosso annus horribilis. Caíram-nos em cima, não 14 milhões, como aqui foi referido pelo Sr. Deputado Hélio Fazendeiro, mas 15 milhões e meio. 15 milhões e meio. Não estamos a falar de 150 mil euros, não estamos a falar de 1,5 milhão, nem estamos a falar de um número que se possa relativizar. Estamos a falar de 15,5 milhões de euros. 8,5 da Parque C, 4 milhões da Associação de Municípios da Cova da Beira, 1,5 milhão, que era este que faltava referir, do Fundo de Apoio Municipal. É que nós, o município da Covilhã, à semelhança de outros municípios e consoante a escala que cada um tem, contribuímos com 1,5 milhões de euros para o Fundo de Apoio Municipal. Mas esses 15 milhões, na contabilidade desses 15 milhões e meio, falta referir o 1,3 milhões do Parque de São Miguel. E nós estamos agora a pagá-lo, vamos agora a pagá-lo. Ou seja, este ano, em termos financeiros, pior era impossível. Pior era impossível. Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, esta terça-feira na Assembleia Municipal, em que vários assuntos relacionados com questões financeiras foram analisados, nomeadamente o orçamento para o próximo ano, no valor global de 35 milhões de euros, que foi aprovado com os votos contra do MAC e CDU e a abstenção do PSD.
E as tarifas da Covibus vão aumentar em janeiro, numa média de 2,9%. O aumento foi aprovado na reunião do Executivo desta segunda-feira, com o voto contra da CDU, que considera que, dada a atual conjetura, nomeadamente com o crudo em baixo, a empresa podia e devia ter um aumento menos gravoso para os munícipes. José Pinto diz que, infelizmente, ficou sozinho nesta votação, afirmando que o aumento é excessivo. Em relação aos transportes, infelizmente, fiquei sozinho. Eu apresentei um conjunto de dados onde fiz uma leitura diferente daquilo que são os valores encontrados para colocar na fórmula acordada, também ela, no nosso ponto de vista, de forma a prejudicar e muito aqueles que utilizam os transportes públicos, dados esses que são com base no Instituto, no BCE, no Banco de Portugal, nos custos do Brent, no valor que tem sido a mão de obra no que diz respeito às empresas de transporte, e dizer-vos que estamos aqui perante uma situação de aumentos dos transportes dos autocarros entre 17% a 20%, e quando a mão de obra custa 2%, os felizados que tiveram esse aumento. E perante um Brent, como vocês sabem, disparou para baixo de forma astronómica. Foram baixados para 2,9, o que, no nosso ponto de vista, fica muito aquém daquilo que era os valores que nós encontramos. Recordo que o aumento inicialmente proposto era de 3,2 por iniciativa do vereador do MAC, Nuno Reis. O ponto foi retirado da reunião do dia 18 de dezembro para novas negociações que viriam a dar frutos, fixando-se nos 2,9%. Tendo em conta este abaixamento e também o papel social da empresa, Nuno Reis votou favoravelmente. Na última reunião, que foi pública, eu pedi ao Sr. Presidente, em off, que retirasse o ponto da ordem de trabalhos, permitindo uma negociação pessoal entre o Sr. Presidente e o atual administrador da Covibus. Essa proposta foi bem acolhida. Como sabem, o Sr. Presidente retirou o ponto da ordem para negociar. Após esta negociação foram reduzidos cerca de 3 pontos percentuais, portanto passamos de 3,2 para 2,9 de aumento. Esta boa fé, se quiserem, por parte da empresa, bem como o facto, e é uma coisa que para mim é muito importante, a responsabilidade social que esta empresa tem na nossa cidade, até porque há as diversas solicitações, quer por parte de diversas instituições, quer da Câmara Municipal, no apoio ao transporte para diversas atividades. A empresa está sempre presente e, nesse sentido, votei favoravelmente. Vítor Pereira, Presidente da Autarquia, afirma que, apesar de ser difícil para os munícipes, este é um aumento razoável se analisado à luz do contrato que a empresa tem com o município, que poderia levar a um aumento na ordem dos 4%. Depois de uma longa conversa, uma reunião com o Sr. Engenheiro João Queiroz da Covibus, aquilo que inicialmente era de 3,3% de ajuste tarifário, 3,3% de ajuste tarifário, passou para 2,9%, sendo certo que contratualmente esta empresa poder-nos-ia exigir 4,7%. Portanto, estamos aqui numa atualização em termos médios, enfim, à luz daquilo que está contratualizado, é bastante razoável, sendo certo que o desejável era que aumentos não existissem, mas a Câmara Municipal é uma pessoa de bem, tem contratos, nos contratos estão previstos critérios objetivos de atualização de tarifário, e nós, feita esta negociação, em vez dos 4,7% que esta empresa podia efetivamente exigir em termos de atualização, enfim, reduziu ao limite dos 2,9%, e, portanto, temos aqui um ajustamento em baixa desta mesma tarifa. É a tradição, com o novo ano chegam também os aumentos, neste caso 2,9% nos transportes urbanos da Covilhã. E o município da Covilhã vai recriar uma tradição intemporal. No próximo dia 9 de janeiro, pelas 21 horas, o município vai levar a efeito a representação de um auto de reis na igreja de Nossa Senhora da Conceição,
com a participação dos ranchos folclóricos do Refúgio, Boi Dobra, Associação Grande Roda, do Teixoso, o Grupo de Teatro Asta e o Conservatório Regional de Música da Covilhã. O município pretende assim recriar uma tradição secular interrompida durante o período da Primeira República e que constitui um dos maiores símbolos natalícios. Trata-se de um espetáculo dramático e musical, onde abundam as mais belas quadras natalícias do Cancioneiro Geral. E na sequência da realização de obras de conservação e manutenção do pavimento no âmbito da empreitada de requalificação das ruas Capitão Alves Roçadas, da Barbacã, Rua e Largo da Estrela, Travessa de Santiago, Travessa do Forno, Escadas, Largo e Calçada de São Silvestre e Beco da Avozinha, na Covilhã, torna-se necessário proceder ao corte total do trânsito nas referidas ruas, a partir do cruzamento com a Rua de Santiago até ao cruzamento da Rua da Barbacã, com a Rua António Augusto de Aguiar,